Valeu. Queria agradecer, então, a Embarcadeiro e, primeiro de tudo, né, o Renato, aí, que sem ele aí, a gente não ia conseguir fazer essa apresentação. Logo que, igualmente ao Carlos, logo que recebemos aí o convite para apresentar, ficamos muito alegres e satisfeitos com isso, porque a gente tem aí um caminho bem extenso aí da Renasoft junto à Embarcadeiro. Ela tem aí o Renato depois vai contar um pouquinho da história da Renasoft, porque eu sou só o programador, vamos lá, eu sou o arquiteto de software, eu não conheço a história toda, o Renato é a pessoa que vai nos conduzir. Então a gente vai mostrar, na verdade, aqui, ou melhor, vai conversar com vocês, na verdade, o que a gente fez aqui na Renasoft, que é a migração de versão. A gente está usando já o RadioStudio Sydney, exatamente por algumas peculiaridades. A Renasoft possui poucos componentes terceiros, então foi fácil de fazer essa migração, mas a gente vai ver essa visão de negócio um pouquinho mais para frente aí. Então, quem não me conhece, vai me conhecer, né, Júlio Marquete. Hoje eu sou embarcadeiro MVP, a questão acho que uns 3 anos para cá, mas antes de ser MVP, todos me conhecem, na verdade, pelo projeto ACBR, tá? O projeto ACBR é lá de 2009, então a gente tem uma longa caminhada aí em todas as software houses, principalmente que trabalham com Delphi, Lazarus no Brasil, nessa questão fiscal. O projeto hoje possui de usuários cadastrados, a gente tem em torno de 97 mil usuários no fórum. Claro que nem todos eles a gente consegue alcançar. A gente tem aí a parte de saque, que para o ACBR Saque, que é para, na verdade, poder tocar esse projeto aberto, né? Os fontes estão totalmente abertos e continuarão, como a gente sempre fala no fórum. O Daniel reforça sempre que ele faz algum vídeo. Já aproveitando, convidando vocês para o ACBR Day Online, que vai ocorrer também no início de outubro. Acessa lá o site do Projeto ACBR, que tem os links lá para você se inscrever. Acho que acabou, mas deve ter um valor ali simbólico que está sendo cobrado, mas é para pagar a plataforma que vai ser utilizada. Também vai ser igual à conference, as apresentações serão online. Teremos aí umas 2 ou 3 salas simultâneas, todos os dias disponíveis, né? Acho que serão 3 dias de evento, com diversos palestrantes em diversas áreas, não somente a programação, mas vocês vão poder aproveitar e tirar dúvidas, perguntar diretamente para quem faz a manutenção, que somos nós lá. Efetuamos a manutenção e adicionamos novas funcionalidades. Além do projeto ACBR, a gente tem algumas coisinhas a mais, por exemplo, Fortus Report, o conhecido hoje FRCE, que é o Community Edition. Também a gente ajudou e ajuda até hoje, mantém ele, porque a gente utiliza ele como uma das ferramentas principais na geração de relatórios. Aí vem outras participações, RMBR, MVC-BR, MVC, então a gente é bem conhecido aí no ramo. Além de tudo, sou arquiteto de software e projetos hoje na Renasoft, e vou apresentar para vocês o Renato Mendes, tá? Que é o CEO da empresa e programador. Ele também é programador. Eu vou pedir para que ele abra o áudio dele e daí ele vai contar para nós um pouquinho da história aí da Renasoft. Renato, tu tá me ouvindo? Opa, tô sim. Pode, eu vou passar aqui e você segue aí, pode explicar para o pessoal um pouco da história e da trajetória aí da Renasoft, para depois a gente passar um pouquinho para frente e falar um pouco da migração. Ok. Vamos lá, então. Bom dia a todos aí. Então, contar um pouquinho sobre o início da Renasoft e como nós estamos hoje. Começamos lá em 2002, em setembro. Então, agora, o mês que vem, exatamente dia 17, vai completar 18 anos de atividade.
eu comecei desenvolvendo com Delphi 3, com o banco de dados Paradox. Então, o nosso carro-chefe hoje, que é o sistema de transportadora, ele começou lá em 2002, e era um sistema para motoboy. Então, a primeira versão dele foi para atender os motoboys, que naquela época estava começando a ter entregas de mercadorias, essas coisas, por motoboy. E aí, com o banco de dados Paradox. E fomos crescendo. Então, em 2005, nós migramos para o Delphi 7, e tivemos... o que a gente fez? Nós enchemos de componente de terceiro na migração. Então, edit com cor, enfim, um monte de coisas de componente terceiro. E nós ficamos até 2010 usando só componente terceiro, que foi quando a gente migrou para o Delphi XZ, que nós precisamos de um banco de dados relacional, mudar o porte dos nossos clientes também cresceu. E foi o problema na migração, que daí nós não tínhamos os mesmos componentes que nós usávamos para o Delphi XZ. Fizemos uma grande refatoração, tiramos quase todos, por isso que o Júlio Mar falou que a gente usa poucos componentes de terceiros, quase nenhum mesmo, e nós migramos o sistema para o Delphi XZ e com o banco de dados Firebird, usando a paleta UIBX. Nesse mesmo período, nós começamos a jogar o banco de dados em servidores na nuvem. Então, nós fazemos as conexões via IBX mesmo, direto, e ficava espalhado esses servidores. Em 2014, nós começamos a criar os nossos aplicativos em FireMonkey, certo? A partir do Delphi XZ6 aí. Então, nós temos um aplicativo para controle de entrega, aplicativo para pedidos de frete, temos um sistema, um aplicativo que é para controle de protocolos. Então, enfim, nós criamos aí alguns aplicativos. Em 2016, nós migramos para o Delphi Seattle, e junto nós criamos também o nosso site de controle de entregas, feito com intraweb. Então, aqui na Renasoft usamos 100% Delphi mesmo, não tem desenvolvimento em outras tecnologias, então é 100% Delphi. E daí, o ano passado, para novas coisas que a gente implementou nos aplicativos e no sistema, nós mudamos para o Delphi Rio, certo? E daí saímos do IBX e fomos para o FireDAC. E esse ano nós migramos, quando logo lançou, nós migramos para o Delphi Sydney para justamente ter, o Júlio Mar deu algumas ideias, e nós migramos já para ter toda uma estrutura, uma plataforma aí, de microserviços que ele vai explicar daqui a pouco. Só para contextualizar um pouquinho como é a Renasoft hoje, nós temos mais de 5.700 clientes, certo? E os nossos aplicativos rodam mais de 2.000 usuários, certo? A Renasoft tem hoje 52 colaboradores, sendo desses 8 do setor de desenvolvimento, entre desenvolvedores, projetos, testes, e mais. Como falei, hoje a Renasoft tem 4 produtos, certo? Sendo o principal, que domina aí 80% dos nossos clientes, o sistema de transportadora, certo? Temos 2 sites em intraweb, sendo um deles o controle de entregas, certo? E tudo rodando com banco de dados Firebird também, certo? Agora eu vou passar para o Júlio Mar, para ele explicar o nosso plano de expansão aí, o que vai acontecer com os nossos aplicativos, principalmente com o transportadora, qual que é a nossa
visão de mercado, visão de futuro para o nosso sistema aqui da Renasoft. Então, o Renato aí falou um pouquinho sobre essa parte aqui. Eu conheço somente de leitura das informações, e ele que é o CEO que está desde o começo, então ele consegue explicar melhor essa parte, então deixamos para ele. Agora vamos falar um pouquinho de migração. Só antes, eu lembrei de uma coisa. Eu acho que quem foi o precursor aí dos aplicativos mobile aí, deu um up aí na Renasoft, é o nosso querido amigo Landerson, outro embarcadeiro MVP aí. Ele fez algumas implementações e ajudou em algumas novas melhorias e também deu a sua expertise para dentro das aplicações da Renasoft. Falando um pouco sobre migração, o que o Renato comentou ali é exatamente uma visão que todas as software houses têm hoje. Ou melhor, perdão, não tem hoje. Tinham antigamente. Hoje eles têm uma visão totalmente diferente. Antigamente, o que acontecia? Instalava-se o Delphi 7 e começava a achar componentes na internet e precisou instalar na IDE. Quando você via a tua IDE, tu ia abrir ela, tu podia chegar na empresa, trabalhar, mandar abrir a IDE do Delphi lá e tomar um café, conversar com os amigos, depois você voltava para trabalhar. A Renasoft foi assim, já de começo, na entrada aí do XZ, remover essas dependências e diminuir, né? Porque a gente, querendo ou não, hoje a gente obriga o cliente a atualizar o sistema, mas a gente fica com as nossas ferramentas de desenvolvimento parada no tempo. E isso não é legal porque os sistemas operacionais estão evoluindo. Desculpem o cachorro acuando aqui, tá? Mas as tecnologias estão evoluindo, os sistemas operacionais estão evoluindo, e o que acontece? Quem está ficando para trás com versões ainda do Delphi 7, não é que o embarcadeiro não vai manter. Está lá, continua a existir. Mas daqui a pouco não vai compilar mais. Ou melhor, não vai funcionar mais em cima de outros sistemas operacionais. E pensando nisso, exatamente como o Renato falou, eles evoluem junto com a ferramenta, e a gente também fez essa evolução. Logo que saiu a versão 10.4, a gente ocasionou sim alguns desconfortos na migração, mas que foram sanando no decorrer do tempo. Então a gente tem as aplicações rodando em RadioStudio 10.4 e também os apps, todos eles ainda utilizando arquiteturas cliente-servidor, né? Então, os aplicativos que a gente diz, os softwares monolíticos. A gente tem a opção do cliente usar o sistema no servidor dele, como também a gente tem a opção de o cliente ter o banco remoto. Só que nessa visão de software, a gente começou a discutir e conversar sobre esse gargalo que tem. Porque, querendo ou não, hoje a internet, ok, está boa, melhorou bastante no Brasil, não dá para dizer que é das piores, mas não deixa bastante a desejar. E como a gente quer abraçar aí ou abocanhar uma fatia de mercado um pouquinho maior na questão de transportes, com isso a gente então está vindo com uma visão diferente e está fazendo essas mudanças aos poucos dentro da Renasoft. É um projeto aí de um bom tempo que será feito. Eu vou agora explicar para vocês um pouco dele. O pessoal vai se remeter a algumas coisas que já devem ter visto no passado, diferente um pouco do que até mesmo assim não utilizando tantas ferramentas de terceiros, mas para diminuir o nosso trabalho, algumas coisas foram introduzidas. Por exemplo, hoje a Renasoft continua a utilizar já desde o começo o ACBR para emissão de documentos fiscais. E para outras finalidades agora a gente também está adicionando algumas ferramentas, tá? Então, o futuro agora da Renasoft, que a gente está sempre pensando aí em evolução e daí fazer a plena satisfação do nosso cliente,
exatamente como ele falou, o Transportador 5 Pro é o nosso carro-chefe de dentro da empresa, tá? Atendendo aí mais de, ou melhor, sendo 80% do que a Renasoft hoje atua. E a nossa estrutura é, como eu falei, é monolítica, é cliente-servidor. Não temos como crescer mais, tá? Então, pensando nisso, o que a gente está se propondo e o que a gente começou a escrever de projeto? É transformar isso tudo em microserviços ou simplesmente APIs, né? Ou APIs. Então, para a gente poder melhorar a performance, poder dar uma escalabilidade maior, para a gente poder dar uma elasticidade maior. Então, a gente vai a gente já está com o projeto todo ele pensado, né? E a gente agora vai começar a escrever essas mudanças. A maioria de vocês devem vir exatamente do que eu estou falando, da arquitetura monolítica, que tem lá uma DLL client que já vem do banco, quando exemplo Firebird, um FB client lá da vida no meio do caminho, um engine de conexão FireDAC ou DBX, ou alguns usam IBX com o próprio Firebird. Então, a gente precisa sair desse mundo um pouco para poder expandir os nossos horizontes e melhorar. Pensando nisso, a gente está fazendo essa migração, a primeira coisa, a gente está utilizando a ferramenta, ou melhor, a suite de framework TMS Business, que eu deixo a informação, né, que a gente pode ter o contato, se vocês necessitarem, do nosso amigo Wagner Landgraf da TMS. Ele é brasileiro, tá? Ele é que mantém essa suite da TMS Business. Então, pensando nessa visão de microserviços, a gente não está utilizando o DataSnap por várias pequenas razões, que a gente precisa ter um pouquinho mais de, mesmo o Delphi sendo muito intuitivo e fácil de você trabalhar, o pacote da TMS Business, que com ele vem o Exdata como servidor REST, o Aurelius como ORM, o Sparkle como um servidor web, ele se torna muito mais fácil de a gente desenvolver. Então, a gente não precisa ter a pessoa não precisa ter muito conhecimento para conseguir entrar nessa parte. Eu não preciso ter, para mim, agregar os desenvolvedores, eles não precisam ter um conhecimento grande. E outra, diminuir a quantidade de código que a gente vai escrever. Com isso, a gente está mapeando todo o banco da Renasoft para dentro do Aurelius e a gente está trazendo, então, essas regras de negócio, porque, querendo ou não, é monolítico, é o antigo método. Eu dou 2 cliques no botão e saio programando a regra de negócio. E é exatamente isso que a gente não vai ter mais na Renasoft. A gente vai trazer isso para dentro dos microserviços e com isso também, para a gente poder trabalhar, eu estou fazendo um apanhado geral porque a gente não sabia quanto tempo a gente tinha, então ficou bem resumida essa parte aí. Mas a gente está saindo do SVN, eu sei até que o nosso amigo Carlos utiliza o SVN, mas a gente, ali na Agro 1, a gente, na verdade, está migrando para o Git. Por quê? Porque a gente está utilizando diretamente o GitLab. E daí a gente faz a utilização da integração contínua dele. A gente já está também pensando lá na frente, como o Carlos também falou, se você quer apostar, aposte em testes, tá? Se você tiver testes, seu software vai ser impecável. Então, a gente também está aplicando essa parte de testes de software exatamente nas regras de negócio. Então, quando um programador nosso termina de desenvolver uma funcionalidade nova e ele sobe isso para o nosso servidor Git, automaticamente se dispara um job lá dentro do GitLab e ele faz toda a validação em cima das regras de negócio, em cima dos testes dessas regras de negócio, né? E com isso daí, a gente vai ter no final um software
confiável, tá? A gente não vai poder sair com problemas de desenvolvimento e também regras de negócio. E quando você fala em testes automatizados, a gente começa o desenvolvimento, na verdade, desses softwares, não pelo código, mas sim pelos testes. Então, a gente tem toda esse caminho inverso a ser seguido. Então, a gente vai fazer primeiro os testes unitários, e com isso a gente sai desenvolvendo toda a regra de negócio. Como falei, a gente vai migrar para microserviços ou APIs, e com isso os endpoints dele, os endpoints a gente vai ter disponível, vai ter os endpoints disponíveis, e a gente vai poder utilizar posterior como o Renato falou, a gente não tem hoje outras tecnologias dentro da Renasoft, mas possivelmente a gente venha a ter, por exemplo, sistema web, se a gente não optar por alguma das opções que a gente já existe dentro dela, por exemplo, IntraWeb, ou até mesmo outras que existem, TMS Core Web, a gente vai poder optar por alguma outra tecnologia externa que vai consumir esses nossos microserviços, e esses nossos microserviços é que vão fazer a regra de negócio. A gente só simplesmente tem o serviço mesmo de disponibilizar isso com uma documentação que vai ser feito também via Swagger. Vai ser muito intuitivo o desenvolvimento. Será um trabalho lento, tá? Não é uma coisa tão do dia para a noite que vai sair. Mas aí a gente começa a falar, onde que vamos rodar esses nossos microserviços? Mais uma vez, a gente está pensando na tecnologia, e eles vão rodar aí em máquinas Docker para a gente poder escalar isso, né? Vindo a crescer as demandas de clientes, a gente não vai precisar se preocupar tanto em ir lá e adicionar mais máquinas, ou eu tenho que comprar mais servidores. A gente vai lá e aumenta só as máquinas, os Docker da vida lá dentro, na AWS ou na Azure. Eu coloquei a imagem só da AWS, mas a gente fala também em Azure, e a gente fala em cache de mensageria, né, com Redis ou RabbitMQ. A gente vai precisar muito disso para que os nossos clientes não sintam exatamente essa parte de dados ou de lentidão quanto ao uso dos microserviços. Porque hoje é uma realidade a gente temos que ter as nossas aplicações de uma forma que eu possa rodar ele tanto na web, quanto eu possa rodar dentro de uma rede interna sem ter esses empecilhos. Mas quais os bancos que a gente vai utilizar? Bom, a gente hoje tem a versão, utiliza, né, o Firebird tanto na versão 2.5 quanto na 3.0. Elas vão continuar a existir, tá? Mas para as demandas crescentes, o que a gente está tendo de visão? A gente vai acabar utilizando o Postgres como banco relacional, para quando a gente estiver falando de escalar, né? E o MongoDB, ou o banco NoSQL, para que a gente guarde essa parte de documentos fiscais. E, querendo ou não, quem não trabalha com transportadora deve de não conhecer, mas quem trabalha nessa parte de transportadora tem documentos XML, tem bastante arquivos de EDI que geralmente vem via TXT das integradoras. Então, a gente vai poder, com essa parte de microserviços, até mesmo integradoras que disponibilizam para nós TXT, elas podem também consumir nossos microserviços e a gente subir esses arquivos para nós via esses microserviços, diminuindo isso muito o nosso trabalho final. E como eu falei, a gente vai estar utilizando aí a suíte do TMS Business. Com ela, a gente está dizendo aí que a gente encurta muito a parte do desenvolvimento. A gente vai ter, a nossa equipe de desenvolvimento será enxuta. A gente vai ter mais questão de pessoas pensando em projetos do que propriamente dito em desenvolvedores. A gente não vai precisar ter tanta gente escrevendo tanto código, mas com essas visões aí. Vamos continuar utilizando o ACBR como parte de documentos fiscais,
deixa eu lembrar mais uma coisa aqui que eu acho que eu estou esquecendo de falar para vocês sobre toda essa estrutura aí, mas enfim, a gente vai poder rodar no Linux, e se algum cliente nosso chegar e dizer assim, que a gente precisa levar essa ferramenta para dentro da empresa dele, a gente também vai poder rodar, tanto no Linux quanto no Windows, que tem gente que ainda gosta de ter os servidores Windows, não digo que seja ruim, é ótimo, mas a gente vai optar mais pelo Linux, a questão de custo, tá? O custo vai nos deixar mais tranquilo para resolver isso. Eu só vou ver se eu não estou errando aqui qual que é aqui. Mas agora, eu acabei falando lá na frente, mas o que vai acontecer? Então, ao fazer essa conversão do sistema, primeiro de tudo, a gente vai jogar tudo fora do que a gente tem hoje do Transportadora Pro? Não. Exatamente pelo contrário. A gente vai pegar as regras de negócio que a gente tem no sistema Transportadora Pro, no aplicativo cliente-servidor monolítico, e a gente vai jogar ela para dentro desses microserviços, essas regras de negócio. E, de quebra, a gente vai fazer a alteração no nosso software para que consuma essas APIs, esses endpoints, e que o sistema continue funcionando da mesma forma. A gente vai pegar e vai parar e vai fazer tudo e vai virar isso? Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer aos poucos. Por quê? O nosso sistema vai continuar rodando, como falei, da mesma forma, e a gente vai fazer essa mudança gradativa dentro do sistema. A gente não vai pegar de espetão e alterar tudo. Vou planejar para daqui a 30 de outubro eu entregue e a gente vai virar. Não vai acontecer isso. Vai acontecer que a gente vai ter, digamos, começamos pelas partes mais básicas aí, que nem o Tatu falou. Vamos fazer o CRUD aí que o Mourão vai ficar doido. Vamos começar pelos CRUDs. Vamos tratar essa parte de cadastro, regra de negócio de cadastro. Tem cadastro que tem as suas peculiaridades e particularidades. Depois a gente vai passar para os processos, depois a gente vai passar para a parte de documentos fiscais, depois a gente vai passar para a parte de integração, e assim a gente vai fazendo essas mudanças. Com isso, a gente vai poder daí distribuir isso. Eu quis exemplificar aqui um pouco com as imagens ali, mas o que eu quis dizer é que a gente vai poder partir para uma parte web, ou um mobile, ou um tablet da vida, porque hoje, por exemplo, você vai receber um documento ou uma mercadoria, perdão, na sua casa, tu já não assina mais a mercadoria. O entregador da transportadora geralmente vem com um equipamento digital, né? Ou seja, um celular ou um tablet, e faz a leitura do código dizendo que fez a entrega, etc. Então, isso daí vai ser a nossa passagem, entendeu? Mas daí entra aqui, agora quero dar um parênteses. Mas por que vocês fizeram toda essa migração, ou melhor, por que vocês fizeram essa migração para o CID? Para quê? Para que a gente tivesse todas as possibilidades, tá? A gente tivesse aí todas essas possibilidades nesse futuro aí, e com isso, então, quando a gente começar a trabalhar com essa parte da migração para os microserviços e colocar o Transportador A5 Pro como microserviço, na verdade, a gente vai poder fornecer soluções até mesmo para concorrentes nossos. A gente não vai só simplesmente oferecer soluções para clientes finais, a gente vai poder oferecer também para software houses também que trabalham com transportador, com transporte, com essa parte de transporte. A gente pode fazer dentro da visão geral de um microserviço, de uma API, a gente tem um portal, por exemplo, para disponibilizar aos nossos clientes uma forma de os clientes deles rastrearem mercadorias dentro da transportadora no geral. Ou o nosso sistema vai poder, com essa parte de microserviços, disponibilizar uma forma de alguém subir para nós os documentos fiscais, porque hoje, principalmente questão de fiscal, que o governo restringiu bastante o acesso a esses documentos fiscais, exatamente por causa da lei da proteção de dados. O que acontece? A maioria das transportadoras que fazem subcontratação de despacho ou esquecem de receber um XML, não conseguem continuar ali o processo. Então, a gente vai conseguir suprir essas necessidades. A curto prazo? Não. A longo prazo. É um serviço de formiguinha que a gente está fazendo essa construção.
O que eu tenho para falar para vocês? Falei sobre testes unitários, então a gente vai ter testes unitários exatamente nessa parte do GitLab. A gente vai utilizar exatamente na contínua aí. A gente tem uma outra coisa, um problema também que a gente vai tentar sanar e vai conseguir sanar, na verdade. Como eu falei, a gente larga um botão na tela ali, o sistema, principalmente por ser um sistema legado, aí a gente fala de 2002 para 2020, então já passa-se aí 18 anos, né? A gente vai, aos poucos, aplicar padrões de projeto onde for necessário. Como sempre eu escuto falar, não é bala de prata para nada. Outra coisa, microserviços, não é bala de prata para tudo, tá? O cara que vende um sistema na esquina ali, um software pequeno, você não vai ter isso, né? Mas a gente está falando de uma coisa, um ERP maior, aqui agora a gente está falando de coisas para poder fazer essas integrações. A gente também não temos um padrão de arquitetura, mas a gente está estudando esse padrão de arquitetura, qual seria o melhor seguir. A maioria do pessoal utiliza MVC exatamente por causa de vir já da web, é uma cultura que, mas a gente está vendo ainda porque existem alguns empecilhos aí no meio. Outra coisa é essa parte de, principalmente, separar a regra de negócio. E com o Rádio Studio, principalmente essa última versão aqui, ficou sensacional para você escrever códigos, tá? E com mais as frameworks que eu estou falando para vocês que estão sendo utilizadas dentro do sistema, se tornou muito fácil de efetuar as implementações sem muitas linhas de códigos. Fernando, como é que a gente está aí de tempo? Só para a gente ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Eu só estou revisando para ver o que a gente vai falar aqui mais. Me ouve aí? Temos alguns minutinhos mais. Pode. Então, assim, ó, o que a gente vai falar aqui, eu vou ir lá para o último slide aqui. Aqui a gente tem, falando no geral, assim, quem quiser, a gente está à procura de mais desenvolvedores exatamente para a gente acrescentar a Renasoft e quem tiver também com essa gana de aprender coisa nova, de ter visão exatamente com esse projeto todo aí que a gente está cabeçando de fazer essa mudança, como a gente fez a migração e a gente está fazendo essa parte de reescrever ele como um microserviço, ou melhor, vários microserviços, a gente não está falando de um só, e fazer toda essa integração, a gente está à procura também de mais pessoas para integrar a nossa equipe de desenvolvimento. Então, quem quiser, manda lá o currículo lá para rh@renasoft ou renasoft.com.br. Que mais que posso falar para vocês? Quem tiver dúvidas ou tivesse algum questionamento sobre a CBR, manda lá, manda a gente perguntar. Vou fazer novamente o convite aqui, estava falando agora há pouco com o Daniel, convite para vocês para o dia da CBR online, que vai ocorrer no mês de outubro. Eu vou deixar também que o Renato fale mais alguma coisa que eu tenha esquecido porque a gente pegou aqui em cima do tempo que o Fernando nos passou, a gente foi escrever o que a gente poderia trazer da Renasoft. Não vou trazer código, tá? Por causa que eu estaria, na verdade, fazendo o contrário para vocês, levando uma situação que a gente tem. Era o que se tinha na época, hoje a gente está fazendo uma visão de futuro diferente. A Renasoft está tendo esse up. O Renato, principalmente, aproveitar já aqui e agradecer pelo Renato estar nos apoiando nessa. Ele, na verdade, além de tudo, ainda nós temos o Renato como CEO e programador, então ele vai participar diretamente com quem entrar também no time aí da Renasoft desenvolvendo. Renato, tu quer deixar alguma... O Landerson pediu para me chamar ele. Não, desculpa. Acho que o Landerson tá ali no meio do caminho aí. Mas ele disse que é mandar um abraço aí pro Renato aí. Agora que eu vi aqui no celular, mandou um abração pro Renato. Renato, tu quer falar mais alguma coisa que eu tenha deixado de fora aqui sobre a Renasoft? Espero que vocês tenham conseguido pegar e captar a ideia.
talvez vocês já tenham visto algo semelhante em alguns outros projetos por aí, mas será essa a nossa visão, nosso caminho a seguir aqui com a Renasoft. Eu queria agradecer aí a Embarcadero, ao Fernando, pela oportunidade de apresentar o nosso projeto aí. Agradecer o Júlio também por ter apresentado o nosso projeto aí. Agradecer o Landerson também, que participou do início dessa aventura aí agora, tempo atrás, desse novo projeto também. Então, eu acho que foi bem explicado. Nós temos um futuro aí de bastante trabalho. Como o Júlio falou, não vai ser fácil nem rápido, mas acho que é um negócio novo para a Renasoft que tem a tendência de trazer novo futuro, nova visão de negócio, nova visão de desenvolvimento também. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Quem precisar entrar em contato, ficou ali os contatos nossos aí, vou deixar mais um pouco aí.